Agora é a aula da Pleno. Roda a vinheta! Oi, segundo ano, boa tarde para vocês. Eu recebi sim algumas atividades sobre a aula passada, pessoal que estava escolhendo já brinquedos para doar, roupas para doar, atitudes que poderiam tornar a sua casa mais sustentável, mais econômica, menos agressiva ao planeta Terra. E eu achei muito massa, todas as atividades estavam ótimas, de verdade, pessoal. Eu recebi vídeos, eu recebi áudios e fiquei muito orgulhoso de vocês, viu? Vocês estão de parabéns. Para a gente continuar nesse assunto, eu preciso explicar algumas coisinhas que vão ser na aula de hoje. Primeiro, a aula de hoje a gente teria alguns pôsteres para a gente fazer uma atividade dentro da sala de aula. Que é exatamente, eu vou mostrar os pôsteres a vocês, tá? Que é exatamente esse pôster aqui. Vamos limpar o oceano. E o diga não aos plásticos. E aí, vamos lá, gente. Eu precisei adaptar essa atividade, porque não tem como a gente fazer do jeito que o livro está pedindo. A gente iria, dentro da sala de aula, fazer 2 grupos. E cada grupo iria defender uma bandeira aí sobre... Não, a gente precisa limpar os oceanos. E outro grupo iria dizer por que é tão importante a gente dizer não aos plásticos, a gente evitar o consumo dos plásticos. Isso, infelizmente, a gente não tem como fazer, né? A gente iria organizar isso dentro da sala de aula, mas agora a gente não tem como fazer. E é por isso que eu não vou utilizar esses 2 pôsteres do material de vocês. Então, eu estou explicando por que a gente não vai utilizar os 2. Mas eu queria ressaltar a importância das 2 teorias, tá? É muito importante a gente limpar o que já está sujo. Então, limpar os oceanos é extremamente importante porque iria resolver e iria poupar a vida de vários animais marinhos, tartarugas, peixes, tubarões e tantos outros animais que vivem no mar. E também a gente iria poder proporcionar uma qualidade de ambiente melhor quando a gente fosse na praia, nas nossas férias, como a gente já falou algumas vezes, né? E também é importante a gente dizer não aos plásticos. Por quê? Quando a gente tenta dizer não aos plásticos, que a gente entende que quanto menos a gente consumir, melhor, porque a gente gera menos resíduo, com certeza esse resíduo não vai parar nos oceanos, nos rios, nos lagos, na terra, né? Então isso realmente é muito positivo, tá bom? Então é só para frisar essas 2 ideias. O que a gente vai fazer hoje é exatamente falar sobre a diversidade dos lugares e também como todos os lugares estão conectados. Na página 21 tem um título assim, ó, como é lá? E uma pergunta. Então, deixa eu mostrar a vocês. É exatamente essa página aqui, tá vendo? Como é lá? E aí, eu não sei se vocês se lembram que Marquinhos estava conversando com Doug. Lá na história, eu falei para vocês dessa conversa, que eles eram lugares diferentes e se encontraram lá na praia, né? E aí, eles estão conversando aqui sobre como é diferente o lugar que cada um vive e eu vou ler para vocês, tá bom? Oi, Marquinhos. Meu pai me mostrou uma matéria que dizia que o Japão quer acabar com a fabricação e uso dos microplásticos. Legal, né? Gente, para eu falar para vocês o que é microplástico, eu não sei se vocês conhecem glitter, sabe? Aquele que brilha, que é bem pequenininho. Tem outros também exemplos de microplásticos, mas esse é o mais comum, que vocês mais vão entender. Às vezes, quando a gente, em festas, por exemplo, como o carnaval, que você coloca o glitter e esse glitter ele não é específico para maquiagem ou algo do tipo, todo esse microplástico ele vai lá para o esgoto, que vai para o rio, que para no mar.
E ele causa muitos problemas para os peixinhos, porque todos eles se alimentam, acabam se alimentando dos microplásticos, daqueles cubinhos bem pequenos que estão presentes no glitter, e acabam ingerindo, e isso faz mal para eles, tá? Então aí o Japão, ele tá querendo acabar com essa fabricação. E aí Marquinhos respondeu: nossa, que demais, Doug. Vou perguntar ao meu pai se na Colômbia eles também proibiram os microplásticos. E aí Doug pergunta: seu pai é colombiano? Que legal, nós dois temos pais com origens estrangeiras, viu? Nós somos diferentes e parecidos ao mesmo tempo. Não, ele está lá por causa do trabalho, respondeu Marquinhos. Mas tenho vários amigos com parentes estrangeiros e outros que são imigrantes. Quero muito conhecer seus amigos, Doug falou. Tomara que nas próximas férias você venha para cá. E aí Marquinhos já convida Doug para passar as férias na cidade natal dele. E isso é bem legal, gente, porque nesse textinho a gente percebe que a gente pode ter origens bem diferentes. Eu posso ter nascido em Caruaru, teu colega pode ter nascido em Recife. Ou mais diferente, eu posso ter nascido lá em São Paulo, você ter nascido lá no Amazonas. Mesmo com a gente com origens diferentes, que é o lugar que a gente nasceu sendo diferente, a gente faz parte do mesmo coletivo, né? A gente tem muita coisa em comum porque a gente mora na mesma casa, que é o planeta Terra. Vocês concordam? Todo mundo mora aqui no planeta Terra, ninguém mora em Marte, ninguém mora em Júpiter, certo? Todo mundo é aqui, ser humano, que vive no mesmo planeta, na mesma casa. E aí vamos passar para a página 22 e 23, tá bom? Na página 22 tem um tema muito legal que vocês deveriam ler, tá? Que é o Brasil, um país de várias origens. Ó, aqui, ó, é essa página aqui. Nessa página, deixa eu fazer um resuminho sobre mais ou menos o que vocês vão encontrar nessa página. O Brasil, esse país grandão, ele foi colonizado lá em 1500 pelos portugueses. Mas vieram outros estrangeiros, né? Vieram italianos, holandeses nesse processo de colonização. Vieram os africanos. Então, todo esse povo veio para o mesmo lugar. Eles vieram de diferentes lugares do mundo e pararam no Brasil para construir esse Brasilzão que a gente conhece hoje em dia, que é tão grande e tão diverso, né? Diverso em cultura, em jeitos. Aqui a gente pode chamar macaxeira e lá em São Paulo o pessoal chama o mesmo fruto leguminoso de aipim. Então, é uma raiz que aqui a gente conhece como macaxeira e lá o pessoal já chama de outra coisa. Isso é um exemplo bem pequenininho de tantos outros que a gente pode perceber como é diferente, né? E aí, o Brasil ele tem essa origem muito diversa. A gente tem brasileiros de olhinho puxado, de olhinho esbugalhado, de boquinha pequena, de bocão, de orelha de abano, como o tio Lucas aqui, mas de uma orelha bem pequenininha, ou então de uma orelha bem grande. E a gente vai vendo todas as diferenças dentro do nosso grupo. Pode ser a cor da pele, então tem gente mais branquinho, tem gente mais pretinho, né? E aí a gente vai vendo essa diferença, mas que todo mundo pertence ao mesmo lugar. Todo mundo na sua base é ser humano, é igual e deve ser tratado com igualdade, sem preconceito, sem grosseria e sem violência. Não é verdade, pessoal? Então vamos lá. A tarefinha de casa... Tá vendo? Hoje a aula foi bem resumida, foi bem prática, porque a gente já está começando a avançar para o meio e o finalzinho do livro desse projeto 1, tá bom? A tarefa de casa vai ser exatamente a página 23. Vocês já fizeram algumas perguntas, vocês já deram uma olhada aí na casa de vocês, o que é que vocês podem fazer. E agora vocês vão entender quem são as pessoas dentro da casa de vocês, da onde elas vieram e algumas curiosidades mais. Né? A gente está vendo essa diferença tão grande, então a atividade de casa é exatamente para a gente entender essa diferença. Então, aqui a gente tem um roteiro de entrevista. É essa página aqui, ó, pessoal. Tá vendo aqui?
Pronto. E aí, nessa entrevista, vocês vão perguntar a alguma pessoa dentro da casa de vocês. Ou então, se vocês quiserem entrevistar outra pessoa, vocês podem utilizar as redes sociais. Lógico, lembrem do que o tio Lucas está falando. Com a ajuda de um adulto. Vocês não podem estar dentro das redes sociais sozinhos, porque é um ambiente muito grande e tem coisa não tão legal dentro desse ambiente, tá? Então pede ajuda do papai. Papai, eu quero ligar para tal coleguinha e fazer essa entrevista com ele. E aí vocês fazem essa entrevista e mandam a foto dessa entrevista para o meu WhatsApp. Tá bom, pessoal? Para o pessoal que eu ainda não vi a atividade, eu peço desculpa, porque é muita atividade e aí o Lucas às vezes fica um pouco confuso com tanta mensagem no WhatsApp dele. Mas continuem mandando, tá bom? Porque eu sempre vou olhar as atividades de vocês para poder anotar o nomezinho aqui. Um cheiro para vocês, um cheiro no coração de vocês e tio Lucas está com saudade. Tchauzinho.